você vai assistir nesse DVD. Exército americano está mais próximo de nós do que pensamos. Bases estão em operação na Colômbia e agora a 4ª Frota está pronta para patrulhar o mar próximo às águas brasileiras. Lula manda seu ministro levar uma carta ao presidente da França pedindo ajuda para implementar a nova ordem mundial na América do Sul. Você acreditaria nisso? O Papa também enviou carta aos governantes mundiais pedindo que seja implementada a nova ordem mundial. Um campo da FEMA gigantesco localizado na Califórnia está em fase final de construção. Para que será? Rastros químicos ou vapor d'água? O que está acontecendo nos céus de todo o mundo? Coisas esquisitas ocorreram durante a NLE 2009 nos Estados Unidos. Por que as televisões estão pintando tão feio a gripe suína? E por que estão chamando de nova gripe, se ela já existia em 1976? Veja o comercial publicado sobre a sua vacina nos anos 70. Janner Burgermeister, uma jornalista austríaca, deu com a língua nos dentes e foi despedida. Ela revelou o plano da elite global para reduzir a população do mundo, em acordo com a ONU, OTAN e Organização Mundial de Saúde. Bárbara Jo Fischer, presidente do Centro Nacional de Informação sobre Vacinas dos Estados Unidos. Ela publicou vídeo alertando que a cura no caso da gripe suína pode ser mais perigosa do que a doença. Ativista anti-Illuminati David Icke vai à loucura e escracha. Don't have the vaccine. Don't have the vaccine. Tell as many people as you can, don't have the vaccine. Por que a MTV usa propaganda nada convencionais para passar as suas mensagens? Veja provas documentais de que o vírus da gripe suína foi criado em laboratório. Por que laboratório pertencente à elite global que criou o Tamiflu, medicamento para tratamento da gripe suína, tem seu nome extraído da Bíblia? Conheça as pedras da Geórgia e saiba tudo sobre os 10 mandamentos dos senhores do mundo. Saiba o que é eugenia, como ela surgiu, quem foram seus criadores, quem são seus defensores na atualidade e como está hoje o seu processo de implementação. Veja como a elite global e a IBM ajudaram Hitler a matar tantos judeus. Aprenda como a televisão controla a opinião, o conceito e a conduta do cidadão e saiba como ficar imune a ela. Veja como a família Rothschild trapaceou para se tornar donas da Inglaterra. Mais imagens reveladoras sobre a farsa do World Trade Center caiu na internet e agora ninguém mais tem dúvidas de que foi tudo uma farsa. Movimentações militares estão mais frequentes nos Estados Unidos a cada dia que passa e muitos cidadãos têm saído às ruas equipados com câmeras na operação chamada Overwatch, filmando tudo. Há cerca de 10 anos, os Estados Unidos vêm realizando anualmente o NLE, Exercício em Nível Nacional. E esse ano participaram alguns países convidados. Obama, presidente marionete na mão de Henry Kissinger. Sometimes my rhymes are far out and you might as well be shouting to come closer. I'm supposed to rock mics with one thing in mind, but if I'm signed, Esse vídeo postado na internet é uma crítica ao controle exercido pela elite global sobre o governo americano, que realizou durante a última semana de julho a edição do NLE 2009, Exercício em Nível Nacional, que desta vez contou com a parceria inédita de outros países como Inglaterra, México, Canadá, Alemanha e Austrália, sob a supervisão da temida FEMA. Durante os exercícios, coisas estranhas aconteceram. Foram vistos aviões sem som que não são captados pelas câmeras de vídeo. Viu-se clarões estranhos nos campos da FEMA. Uma névoa sinistra e fedorenta apareceu em algumas cidades. Também novas armas estranhas a ser usada em caso de revolta interna foram vistas, como por exemplo, esse inseto mecânico gigante. Ele consegue fazer manobras inteligentes sem uso de controle remoto. Foi visto também esse impressionante cachorro biônico, totalmente inteligente, que tem um senso de equilíbrio fora do comum.
Repare que mesmo sendo chutado com toda a força, ele ainda permanece equilibrado e não cai. Ou até mesmo caminhando sobre o gelo, ele escorrega para todos os lados, mas não cai. Seu senso de equilíbrio é 100 vezes superior ao humano. Diferente dos animais que têm apenas 2 olhos, esse aparato enxerga em todas as direções, inclusive acima e abaixo, e consegue caminhar em locais acidentados com perfeição superior à de humanos. Ele teria diversas utilidades, como dispersação de tumultos, entrar em locais contaminados, servir de bomba, invadir fortalezas atirando para todo lado, caminhar em campo minado, efetuar prisões e manter guarda de prisioneiros, entre muitas outras utilidades. Durante a realização destes exercícios em nível nacional, aconteceu um acidente real na cidade de Bryan, no Texas, quando uma indústria química explodiu e vazou fumaça química por toda a localidade. Isso forçou a FEMA a evacuar a cidade, removendo 70 mil moradores de suas casas, e serviu como um teste real de capacidade da FEMA em lidar com uma situação de evacuação em massa. Certamente esse fato não teve nada a ver com os exercícios de 2009. Apenas mais uma coincidência. Em 2001, na ocasião dos NLE, exercícios em nível nacional, também houve uma coincidência assim, lá com o World Trade Center, o 11 de setembro. Isso é normal lá. Esse é mais um campo da FEMA em fase final de construção. Ele é enorme e constituído de diversos pavilhões que lembram muito os campos de concentração nazistas. E a exemplo dos campos alemães, os campos da FEMA são construídos próximos à rede ferroviária, o que facilitaria o transporte em massa de pessoas para os campos. Mais um detalhe neste vídeo é o rastro químico visto acima. Eles estão cada vez mais frequentes nos Estados Unidos, a ponto de serem encontrado em toda a parte, e é bom não confundi-los com os rastros de vapor d'água, pois o governo americano inclusive já admitiu publicamente que os tem testado como arma biológica. Nesse vídeo você vê a diferença, pois o rastro de vapor d'água é bem menor que o rastro químico, e ele se dissolve bem mais rápido também, enquanto o químico deixa um rastro gigantesco que fica por horas suspenso no ar. Inclusive, eu mesmo já filmei sobre a minha casa os rastros químicos. Consegui filmar, inclusive, o avião. E também filmei aqui mesmo o rastro de vapor d'água que acontece devido à diferença de temperatura entre o motor do avião e o ar que está à sua volta, provocando assim a condensação rápida, exatamente como ocorre em um automóvel com os vidros fechados em um dia de frio ou chuva. E para acabar com a dúvida se realmente existe o avião de rastros químicos, aqui está, um avião totalmente preparado para esse trabalho. Por que estão fazendo isso? Muitos acreditam que estão espalhando na atmosfera algo parecido com uma enorme nebulização, com um reagente que afetaria o sistema imunológico das pessoas, deixando a população mais suscetível a contrair doenças. E isso faria parte do projeto dos senhores do mundo, a elite global, de começar a redução da população mundial, o que é uma de suas metas para preparar o mundo para a posse do iníquo. Clicando no menu principal desse DVD, você encontra as Pedras da Geórgia. E clicando em Pedras da Geórgia, você tem mais informações sobre este assunto. Em outros DVDs da série Prepare-se, você encontra também sobre a redução populacional nas cartas RPG, um jogo sinistro que anuncia as metas dos Illuminates. Mas não para por aí. Há alguns anos atrás, cientistas publicaram na mídia que eles haviam feito a ressurreição do vírus da gripe espanhola a fim de estudá-lo. E a partir de maio deste ano, as televisões do mundo todo começaram a disseminar em sua programação uma propaganda terrível dessa gripe, da gripe suína, fazendo dela realmente um monstro de 7 cabeças. E a gente pergunta, com qual finalidade? Por que a televisão de maio para cá vem divulgando tanto
essa questão da gripe e colocando tanto medo na população? Será que faria parte da regra de 3? Algumas pessoas acreditam que sim. David Hickel é conhecido no mundo todo por trazer à tona os planos, as metas da elite global. E essa semana ele publicou um vídeo falando para as pessoas terem maior cuidado com a vacina da gripe suína. That is to protect you and your family, then do this. Don't have the vaccine. Don't have the vaccine. Tell as many people as you can, don't have the vaccine. Get on the internet. Check it out. Go to my website. You'll see. Já a jornalista austríaca Jane Burgermeister foi despedida do seu emprego onde trabalhava na televisão após fazer sérias denúncias contra a elite global. Ela preparou um dossiê com diversas páginas, um dossiê todo documentado, provando que a elite global estaria agora preparando uma redução populacional com a vacina contra a gripe suína. A informação sobre a denúncia feita por Jane Burgermeister foi publicada no blog da Dilma. E está escrito assim no blog: Jane Burgermeister, jornalista austríaca, recentemente apresentou acusações criminais junto ao FBI contra as Nações Unidas, contra a Organização Mundial de Saúde e vários altos funcionários governamentais e empresariais relativos ao bioterrorismo. Jane criou um dossiê que mostra as evidências de que o vírus da gripe suína foi criado em laboratório e será usado para exterminar parte da população, forçando a lei marcial. Uma das acusações é contra a empresa Baxter, que enviou 12 quilos de vírus da Áustria para vários países como se fosse vacina. Jane cita também vários atos do governo e leis da ONU que dão poder ao governo, a FEMA e a ONU, para forçar a vacinação em massa, para também criar a lei marcial e o aprisionamento de pessoas. Jane foi despedida do seu emprego de correspondente. Conseguimos outras informações a respeito de Jane Burgermeister fora do blog da Dilma. E foram essas. Em suas acusações, Jane apresenta a evidência dos atos de bioterrorismo, violação de leis dos Estados Unidos por um grupo operando dentro do país, sob a orientação de banqueiros internacionais que controlam a emissão de dinheiros, assim também como a Organização Mundial de Saúde, as Nações Unidas e a OTAN. Esse bioterrorismo tem a finalidade de realizar um genocídio maciço da população americana por meio de um vírus pandêmico geneticamente projetado da gripe, com a intenção de causar a morte. Esse grupo apoderou-se de elevadas funções do governo dos Estados Unidos. Continuamos lendo o dossiê da Jane publicado na internet. Jane apresenta evidências de que os réus Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, David Nabarro, coordenador para a gripe, Jane Napolitano, secretária do Departamento de Segurança da Pátria, David Rothschild, banqueiro, David Rockefeller, banqueiro, George Soros, banqueiro, Werner Feiner, chanceler da Áustria, entre outros, são parte de uma organização internacional, um sindicato do crime, que desenvolve, produz, armazena e utiliza armas biológicas para eliminar a população dos Estados Unidos e de outros países. As acusações afirmam que esses réus conspiraram secretamente uns com os outros e planejam financiar a participação na fase final da execução do plano. Elas conceberam essa bioengenharia através de liberação de agentes biológicos letais, especificamente os vírus da gripe das aves e a gripe suína. Nas suas acusações feitas em abril de 2009, Jane frisou que a Baxter Laboratório da Áustria é um dos biolaboratórios supostamente mais seguros do mundo, por isso não cumpriu as práticas, as mais básicas, as mais essenciais, para manter seguros 72 quilos de micróbio patogênico, classificado como uma bioarma. A documentação de Burgermeister revela que a liberação do vírus teria sido uma etapa essencial para provocar uma pandemia que permitisse que a Organização Mundial de Saúde declarasse pandemia a nível 6. Ela lista as leis e decretos que permitiriam que as Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde atuassem sobre os Estados Unidos no caso da pandemia. Ela acrescenta que a legislação impõe conformidade com vacinações forçadas nos Estados Unidos na circunstância de uma declaração de pandemia, o que é o caso. Já na internet comenta-se que a grande propaganda massiva que a televisão vem fazendo dessa doença é porque estão com pressa antes que as pessoas descubram essas informações e não queiram tomar as vacinas.
Bárbara Jo Fischer, presidente do Centro Nacional de Informações sobre Vacina nos Estados Unidos, uma entidade que existe desde 1980, ela veio a público esse mês para informar sobre os riscos da vacina contra a gripe suína. My name is Barbara Lo Fisher, and this is a vaccine commentary brought to you by the National Vaccine Information Center. Today I want to talk about swine flu. A group of drug companies, $1 billion to fast-track experimental swine flu vaccines that may include whole live or killed or genetically engineered human and animal viruses, chemicals, and potentially reactive. Falou também que a própria vacina é mais perigosa do que a doença. Every pharmaceutical drug, including vaccines, carries a risk, and those risks are greater for some than others. In this time of fear, we can't let that fear take away our freedom to make voluntary health decisions. The human right to informed consent to medical risk-taking gives citizens the power to make sure that the cure is not more dangerous than the disease. Thank you. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. A new world order. Welcome. 9/11. New world order. Wrong. Try again. 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 Are you ready? I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. And the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull. So then we watched the building collapse. A new world order. A new world order can emerge. A new world order. A new world order can emerge. There is a chance for the President of the United States to use this disaster to carry out a new world order. America will become increasingly vulnerable to hostile attack on our homeland. Americans will likely die on American soil, possibly in large numbers. A new world order. A new world order can emerge. A new world order. A new world order can emerge.
civilians will likely die on American soil, possibly in large numbers. O exército americano está mais próximo de nós do que podemos imaginar. É motivo de preocupação para o presidente Lula hoje, e ele já declarou isso, a montagem de 3 bases militares na Colômbia. E agora também o exército americano está preparando para vir pelos mares. Veja a reportagem internacional. Las bases que autoriza Colombia en este proyecto de acuerdo de cooperación en defensa y seguridad con los Estados Unidos están estratégicamente ubicadas. Así lo reveló el ministro de Defensa encargado, el general Freddy Padilla de León. Estamos hablando de 3 bases aéreas. En el norte, la base de Malambo, de Fuerza Aérea. En el centro del país, la base de Palanquero. Y estamos hablando de la base de Apiay. Estamos falando da base em Apiaí. Apiaí fica praticamente dentro da Amazônia. Claro que do lado da Colômbia, mas praticamente dentro da floresta da Amazônia. Estamos falando, meu amado, do exército americano aqui, juntinho do Brasil. Padilla dijo que Colombia no cederá territorio a Estados Unidos. Que Estados Unidos no tendrá áreas o instalaciones para uso exclusivo de los Estados Unidos, que van a compartir con nosotros la capacidad operativa que brindan nuestras bases. Agregó que las autoridades colombianas mantendrán el monopolio de las armas. Este acuerdo, por lo tanto, no autoriza al gobierno de Estados Unidos para el uso de la fuerza en territorio colombiano. Tampoco lo autoriza para que proyecte desde Colombia fuerza de ataque hacia outro lugar. O acordo diz, inclusive, que não haverá força de ataque a outro lugar, ou seja, a outro país. Quando se quer entrar na casa do vizinho, se faz diversos acordos, mas depois que já entrou, como é que nós podemos ter a garantia de que serão cumpridos, né? Você vê que nesse momento os Estados Unidos já está preparando para colocar também a sua 4ª frota. Ela vai ficar próximo a uma reserva de petróleo riquíssima nas águas brasileiras e do outro lado da Amazônia. É muito esquisito. El proyecto prevé que en Colombia podrán estar 800 militares y 400 contratistas que tendrán inmunidad diplomática, pero deberán respetar la ley colombiana. El canciller Jaime Bermúdez dijo que los países vecinos no tienen nada que temer frente a este acuerdo entre Colombia y Estados Unidos. Informações dão conta de que o governo de Hugo Chávez, na Venezuela, já teria cortado as relações com a Colômbia devido a esse fato dos americanos, dos Estados Unidos, do exército americano, estar hoje em 3 bases da Colômbia e também já avançando por mar com essa frota, com essa 4ª frota. Agora, cabe aqui lembrar mais uma coisa. Colômbia, esse nome te lembra alguma coisa? Colômbia é o mesmo que Colômbia. E nós já falamos nos nossos DVDs sobre Colômbia. Procure. Assista nossos DVDs e conheça aquilo que a TV esconde de você.
verdade oculta. Porque está escrito: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Não há nada oculto que não haja de ser conhecido. E como podemos aqui então dar as notícias do mundo, esses fatos que estão ocorrendo, sem vinculá-los à Bíblia, à palavra de Deus, se os próprios senhores do mundo causam esse vínculo? Para você ter uma ideia, a empresa que detém os direitos sobre o remédio Tamiflu, que é fabricado pela Roche e usado nos casos da gripe suína, chama-se Gilead. Você já ouviu falar nesse nome, Gilead? Então procure na Bíblia que você vai encontrar, pois no Velho Testamento está registrada a história de Eliseu, que nasceu em Gilead. E foi em Gilead que foi curado um grande homem do mundo daquele momento, uma das grandes personalidades mundiais, Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Foi em Gilead que ele encontrou a cura para a sua doença. E agora, esse laboratório, chamado Gilead, patentia o remédio para essa doença terrível, a pandemia da gripe suína. Mas não se preocupe, possivelmente é só mais uma coincidência. A elite global ao longo da história nunca perdeu uma oportunidade de trapacear para se dar bem. Mesmo no período de Napoleão, eles já estavam em ação. Veja. Conquistar impérios é algo tão antigo quanto a civilização. Babilônia, Egito e Grécia construíram impérios com o único objetivo de dominar o mundo. O sistema romano em seu auge dominou o mundo conhecido. Sistemas de governos complexos foram desenvolvidos para controlar populações diversificadas. No período entre os séculos XV e XIX, novos impérios surgiram e empreenderam guerras por supremacia. A nobreza, assim como a próspera classe comerciante, eram financiadas por vários bancos privados. Os grandes banqueiros internacionais aproveitavam seu dinheiro para financiar os dois lados de uma guerra. Uma sofisticada rede de inteligência deu aos financiadores uma clara margem da vantagem de manipular e controlar os governos daquela época. Em 18 de junho de 1815, um agente da família Rothschild foi capaz de receber a informação sobre a derrota de Napoleão das mãos do Lord Wellington e dá-las a Nathan Rothschild 20 horas antes que a notícia chegasse a Londres. Nathan, o chefe do exército da família, Nathan Rothschild, lançou o rumor para a Bolsa de Ações de Londres que Napoleão havia ganhado a guerra. As ações caíram 98% e Rothschild foi então capaz de comprar toda a economia britânica por centavos de libra. Quando finalmente a notícia da derrota de Napoleão chegou, as ações voltaram a subir. A Inglaterra era agora a governante soberana da Europa e Rothschild governava a Inglaterra. O agora dominante império cresceu ainda mais agressivo. Por acaso você já notou alguma coisa estranha em algumas mensagens que passam na MTV? Se não notou, vamos acompanhar juntos e com certeza você perceberá. O Holocausto aconteceu a pessoas como nós. Pense, é o que está escrito no final dessa mensagem. As pessoas são retiradas à força
de dentro do metrô. E quando a imagem se funde no final do comercial, aparece uma imagem real da Alemanha nazista. Interessante é que todos os detalhes foram copiados direitinho da imagem original. O que estaria querendo dizer essa mensagem? Vamos assistir a outra do mesmo tipo dessa, veiculada pela MTV. Uma família normal, comum, no seu dia a dia também comum, o que parecia ser apenas mais um dia na vida dessa família, e de repente, algo parecido com lei marcial, o exército, ou militares, invadem a casa, arrastam as pessoas e quando chegam do lado de fora, o caminhão é idêntico ao caminhão utilizado para transportar as pessoas para os campos nazistas de Hitler. A cópia é exata. O local, a cenografia é a mesma, exatamente igual à fotografia original da Alemanha nazista. O que poderia a MTV estar querendo passar com essa mensagem? Muito esquisito isso. Agora vamos assistir a uma mensagem de Natal da MTV, desejando um Feliz Natal para quem assiste a essa emissora. Parece apenas uma brincadeira no Natal, né? Uma forma divertida de desejar Feliz Natal às pessoas. Parece, né? Mas com um olhar mais atento a essa propaganda e desperto a tudo que a televisão tem colocado no ar e a verdadeira intenção que há por trás de tudo aquilo que a TV tem colocado no ar, dentro da minha casa, da sua casa. Com esse olhar crítico, nós vamos assistir de novo a essa propaganda da MTV de Feliz Natal. Já no início dessa mensagem, vemos um copo com um suco vermelho, que não é muito comum, geralmente os sucos são amarelos, ou amarelados, ou laranja. Mas aí está um suco vermelho, representando sangue, e alguém coloca um pouco de sal dentro desse copo. O que significa isso? Levíticos, na Bíblia, o livro de Levíticos, capítulo 2, verso 13, fala sobre oferendas, sacrifícios feitos com sal. Logo após a preparação do sacrifício com sal, observa-se que há uma cerimônia naquele local. E agora é hora de invocar o Deus a qual vai ser feita a oferta. Para isso, a garotinha se utiliza de uma bola e derruba uma terceira vela que está sobre a mesa, ficando apenas duas velas, as duas colunas, o portal, o 11. Com o portal aberto, o Deus que eles servem se desperta e contempla com grande alegria as ofertas que irá receber. E quem surge nesse momento? O próprio cabeça de bode, o Baphomet. Ocorre então a preparação final para que seja feito o sacrifício, a oferta. A próxima oferta já é preparada. Os irmãos gêmeos, os dois auxiliares, correm para apresentar a oferta. O sacerdote cobre então o Deus deles com o manto, representando a autoridade que é passada. Nisso surge a oferta de manjares e forma-se então o quadro que a MTV iria expor desde o princípio. Repare bem essa cena. À direita, vemos o sacrifício. Uma virgem
manchada pelo suco vermelho representando o sangue, e tendo duas pessoas, dois gêmeos, no caso ali, as pessoas encarregadas de fazer a oferta do sacrifício. Mais atrás, o cabeça de bode é coberto pela capa de autoridade que o sacerdote o coloca. Atrás dele está o holocausto. Se olhar mais para a esquerda, vai ver uma pessoa como que se enforcando a próxima vítima de sacrifício e com uma aparência totalmente demoníaca. De onde estava adormecido o cabeça de bode, surge o símbolo da MTV. Ou seja, a MTV está oculta atrás do satanismo. Repare que o símbolo da MTV, a parte TV, está escrita com sangue escorrendo. O próprio M de MTV está manchado de sangue. Agora o mais terrível. Surge então a legenda em que a MTV deseja a você um Feliz Natal. Seria mesmo um Feliz Natal? Vamos observar com mais cuidado. I wish you a Merry Carístimas. Faltou um H no lugar do A. Tem letra trocada ali. Desejo a você um Feliz Carístimas. Cari. Não é H, é A. Escreveram com A de propósito. Cari. Cari, meu amado, é cremação de cari. Sacrifício de primogênito a Moloque. É o que eles fazem todo ano no Bohemia Grove. E já há muito tempo. E é isso o que a MTV está desejando para você. Uma feliz cremação de cárie. Você já reparou que a televisão tem dado a notícia da pandemia, da gripe suína, com tanta voracidade que ela acaba causando mais pânico do que informando a população? A Organização Mundial de Saúde elevou para 5 em uma escala de 6 o nível de alerta da pandemia de gripe suína. Dobra o número de pessoas com a nova gripe no mundo. Máscaras cirúrgicas fazem parte do cotidiano dos moradores de Tóquio. A mãe do rapaz que contraiu a nova gripe no Brasil. E ha confirmado a existência de 800 casos sospechosos em México. É oficial. A Organização Mundial da Saúde anunciou o nível máximo de alerta para a gripe. A gripe suína põe o mundo em alerta. Chega-se a ter 100 mil novos casos da gripe suína por dia. O surto que surgiu no México tem casos confirmados em mais 4 países. 7 mortes foram confirmadas no México e uma nos Estados Unidos. O Ministério da Saúde anuncia um número maior de casos suspeitos da gripe suína. Com medo de contrair o vírus. Um vírus que parece impossível de ser contido. A China está em alerta total contra a gripe suína. Pelo menos 12 pessoas estão em quarentena neste hospital. Mas o vírus mortal... Mais um caso suspeito da nova gripe no Rio de Janeiro. Foi confirmado o primeiro caso de gripe suína na Espanha. No Brasil, aumentou o número de casos suspeitos. Em uma escala de 1 a 6, a epidemia de gripe suína atingiu 5. Isso significa que a Organização Mundial de Saúde considera a pandemia iminente e que todos os cantos do mundo devem estar preparados. É uma onda muito forte de informações terríveis sobre essa doença que a televisão vem promovendo. Antes de maio desse ano não se ouvia falar nisso. E de repente a televisão vem com ímpeto, com uma força divulgando tudo isso. E a Organização Mundial de Saúde, ela sempre está prevendo coisas piores. Ainda na primeira semana de agosto, o Jornal Nacional divulgou que a Organização Mundial de Saúde agora anunciou que 2 bilhões de pessoas serão infectadas até o final da pandemia. Terça-feira, a Organização Mundial de Saúde fez uma previsão, a de que 2 bilhões de pessoas deverão ser contaminados pelo vírus da nova gripe até o fim da pandemia. E por que a Organização Mundial de Saúde vem fazendo esses prognósticos? Bom, muita gente na internet acredita e comenta que, na verdade, a Organização Mundial de Saúde sabe antecipadamente quantos serão infectados, quantos vão morrer da doença, porque, segundo o que se comenta, é a própria Organização Mundial de Saúde, junto com a elite global, que estaria, então, promovendo essas mortes. Essa questão toda foi levantada pela Jane Burgermeister, uma jornalista austríaca que fez diversas denúncias. E comenta-se também, pela internet, que o processo dessa etapa de 3, ele estaria na segunda fase, na fase da divulgação.
E como, por outro lado, a população poderia tomar ciência da denúncia da Jane Burgermeister e ficar atenta à vacina, por isso comenta-se que a televisão está divulgando muito mal também, divulgando coisas terríveis da doença, para poder acelerar o processo então da regra de 3 e a população com medo aceitar logo tomar essa vacina antes que a notícia da Jane Burgermeister vaze e mais pessoas tomem conhecimentos sobre os riscos da vacina. Essa gripe suína não é tão nova assim não. Os Estados Unidos, em 1976, produziu e colocou no ar, através das suas emissoras de TV, um comercial alertando as pessoas quanto ao perigo da gripe suína e alertando também para que todos tomem a vacina. E por que a Globo agora insiste em dizer que é uma nova gripe? Da nova gripe? Da nova gripe. A nova gripe no mundo. A nova gripe no Brasil. Ou a Rede Globo está mal informada ou mal intencionada. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. É isso. A agenda global continua sendo cumprida em ritmo acelerado. O Papa enviou um documento a diversos países do mundo pedindo para que se unam em torno desse objetivo, a criação da nova ordem mundial. Pope Benedict XVI is calling for a new world financial order. In the third encyclical of his pontificate, Benedict denounced the profit-at-all-cost mentality of the globalized economy, and he lamented that greed brought about the worst economic downturn since the Great Depression. The document, entitled Charity and Truth, was released just hours before the G8 summit gets underway in Italy. We have seen the consequences of a globalization where the market has to find by itself the regulations and the rules. And we have seen the disaster that has been over the last year. Aqui no Brasil, o presidente Lula enviou um ministro até a França, levando uma carta sua ao presidente francês, propondo ao presidente da França que ajude Lula a implementar a nova ordem mundial aqui na América do Sul. E à primeira vista nós pensamos, mas por que buscar auxílio de alguém tão longe, na França, para ajudar a implementar a nova ordem mundial aqui na América do Sul? Mas olhando bem de perto, nós reparamos que a França não está tão longe assim. Afinal, as Guianas francesas fazem divisas com o Brasil. Parece mentira. A reportagem é da Rede TV. Então, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, desembarcou em Paris com uma missão nada modesta. Propor a criação de uma nova ordem mundial. Quem tem os detalhes é o correspondente da Rede TV, Franz Vassek. O ministro foi encarregado pelo presidente Lula de entregar uma carta ao presidente francês Nicolas Sarkozy com a proposta de Brasil e França liderarem um movimento para a reforma das instituições internacionais.